beleza, galera? Boa tarde a todos vocês que já estão conosco, estão aqui conectados com o canal Educação. Eu sou o professor Técio Câmara, sou professor de Biologia aqui do canal Educação, você já conhece, e nós estamos juntos a partir de agora, Biologia, terceira série do ensino médio. Hoje são 20... É isso mesmo, é 29, rapaz. 29 de setembro de 2022. E hoje, quinta-feira, véspera aí da nossa sexta de música, vale a gente cantar. Aí, só que hoje eu não vou cantar nada relacionado a brega, nada do tipo, não. Eu vim ali, estava vindo para cá, e lembrei de uma música que eu ouvi muito, né? Música popular brasileira, do nosso querido Caetano Veloso. Sampa fez aí homenagem à cidade de São Paulo. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João, é que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi. Rapaz, a música é linda, né? Hã? Que é isso, rapaz? Tu não gostou da música? Ó, o pessoal ficou aqui dizendo, não sei o quê. Ah, e qual é a música? Diga lá. Na minha vida tudo está mudado, depois do dia em que eu amei você. Pá, o povo gosta de brega. Tentei criar pra mim um mundo novo e todas as tristezas esquecer. Não sei porque os outros não entendem e acham tão errado o nosso amor. Ah, vai, vocês não sabem, dá vontade do cara pegar uma câmera dessa e virar para ali, para vocês verem o que está acontecendo ali, ó. Queridos, boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos falar hoje sobre a origem do ser humano e a evolução cultural, mas o foco do nosso assunto de hoje, na verdade, é especiação, tá? Especiação. Professor, pelo amor de Deus, o que é especiação? Resposta: processo de formação de novas espécies a partir de outra ancestral. Deixa eu dar uma notícia para vocês que eu li, tem mais ou menos uns 2 meses isso. Eu aqui mexendo no meu celular, Instagram, vi eu sigo vários jornais, o Globo, Folha de São Paulo, UOL, né? Enfim, várias páginas de notícia, CNN, enfim. E aí, eu vi uma notícia que chamou a atenção, se eu não me engano, parece que não é da CNN, BBC, eu não lembro. Dizia o seguinte, que nos Estados Unidos estavam entrando uma lista, tá? Com o nome de, se eu não estou enganado, parece que 10 espécies, eu não lembro bem aqui, 5 espécies, não lembro, que estavam entrando na lista ali de espécies em extinção. Tá, professor, mas isso não tem nenhuma novidade, até porque, volta para mim aqui, Dornelles, até porque essa notícia aí é uma coisa que a gente ouve toda hora, vê toda hora, não tem nenhuma novidade não, professor, me desculpe, mas aí não é novidade não. Eu sei, mas é que na verdade, nesse dia em particular, nessa lista em particular, ele estava tratando sobre uma espécie, que era a espécie que deu origem, que inspirou o desenho do Pica-Pau, né? Inspirou o desenho do Pica-Pau. Então aquela espécie ali, que inspirou ali o desenho do Pica-Pau, estava entrando ali na lista de espécies em extinção. Bom, vamos lá. Professor, me diga uma coisa. Há alguma novidade em relação a isso? Gente, a imprensa, ela vive de quê? De vender notícia, né? Assim como o banco vende dinheiro, a imprensa vende notícia. E muitas vezes a imprensa faz um estardalhaço de uma coisa que nem é essas coisas todas. E uma delas é exatamente isso. Veja,
Espécies entram em extinção. Isso é um processo absolutamente normal, natural que aconteça. Faz parte da seleção natural. A não ser que o processo de extinção esteja ali acontecendo, tá? Por causa do ser humano. Ou seja, a não ser que o processo esteja acontecendo por ação antrópica. Ação antrópica é a ação do ser humano. Espera aí, professor, o senhor está dizendo, como professor de biologia, que é normal as espécies entrarem em extinção? Sim, é normal. Sim. Assim também como é normal o surgimento de novas espécies, que é o que nós vamos falar aqui na aula de hoje, especiação, processo de formação de novas espécies, tá? Nós vamos falar na nossa aula de hoje. É normal as duas coisas acontecerem, pessoal. É absolutamente normal isso acontecer, tá? A não ser, é claro, que seja, tá? Por ação do ser humano. Aí não, quando é provocado pelo ser humano, aí a história é diferente. Tranquilo? Pode falar um pouco sobre o que, Elmi? América Portuguesa? Não estou entendendo. O Rian está pedindo aí. Rian, nossa aula é de biologia. Não entendi aí a colocação. Vamos ver aí se ele se posiciona. Diz aí, Rian, vamos lá. Enquanto o Rian fala, deixa eu colocar aqui, ó. Tá aí, ó, roteiro da nossa aula, a origem do ser humano e a evolução cultural, falando sobre especiação, tá? Conhecer os mecanismos básicos que regem o processo de especiação, tá? E as causas de ocorrência deste processo. Tá aí, eu comecei tratando com você sobre o que é a espécie. Ah, o Rian tá preocupado porque amanhã tem prova de história, Rian. Não, mas aqui é biologia, Rian. Ô, meu amigo, me desculpe, eu não poder lhe atender. Adoraria lhe atender, tá? Mas é biologia. Então, vamos lá. Gente, eu comecei falando com vocês sobre o que é a especiação. Então, tá aqui, ó. Deixa eu colocar especiação, tá aqui, ó. Né? Pronto. Aí. E eu coloquei a espécie ancestral. Tá aí, ó. Então, o processo de formação de duas ou mais espécies novas de seres vivos a partir de uma espécie pré-existente. Tá bom? Beleza, beleza? Eita, Ian, confusão, não é não? Bom, vamos lá, galera. Então, como eu já tinha falado, processo de especiação é processo de formação de novas espécies a partir de uma que é ancestral. Beleza. Show de bola. Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui para o nosso próximo slide, para mostrar para vocês como é que é exatamente o processo de especiação, como é que ele ocorre, né? Então vamos lá. Primeiro nós vamos começar, eu estou colocando aqui para você, que o processo de especiação é o resultado de acúmulo de diferenças genéticas, tá? Tá aqui, ó. Resultado do acúmulo de diferenças genéticas entre populações que estão o quê? Isoladas. Espera aí, professor. De onde é que o senhor está pegando isso? Vamos aqui. Eu vou colocar isso aqui como sendo momentos diferentes. Aqui eu vou chamar de momento 1. Aqui eu vou chamar de momento 2. Aqui eu vou chamar de momento 3. Aqui eu vou chamar de momento 4. Tá certo? Então, vamos lá.
Bom, é a mesma situação, são os mesmos indivíduos, não é? Envolvidos aí numa situação, tá bom? Que é basicamente a mesma, só em momentos um pouquinho diferentes, tá bom? Muito bem. Então aqui, ó, processo de especiação. Você começa aqui no momento 1. Que momento 1 é esse, professor? O momento 1, pessoal, que eu estou colocando para vocês, é onde todos os indivíduos estão vivendo no mesmo ambiente, tá? Esse é o que eu estou chamando aí, inicialmente, de momento 1, tá? É onde os indivíduos todos estão vivendo no mesmo ambiente. Aqui são indivíduos todos de uma mesma espécie, né? Então, evidentemente que esses caras compartilham características e tal, né? Enfim, estão vivendo aí no mesmo ambiente, tá? Nenhum problema, nenhuma novidade. Estão vivendo no mesmo ambiente. Muito bem. Acontece que no meio dessa convivência pode ocorrer o aparecimento de uma barreira geográfica. Barreira geográfica. Aqui, ó, barreira geográfica. Ou seja, eles estão sendo separados fisicamente, tá? Beleza? Eles estão se separando fisicamente. O Rian está perguntando se esses animais se reproduzem assexuadamente. Rian, isso é o que menos importa aqui, tá, Rian? O processo de reprodução assexuada é um meio de reprodução também, como qualquer outro. Aliás, esses caras até com a reprodução assexuada, eles diminuem com isso a variabilidade genética, tá? Bom, vamos lá. Então, é natural que, isolados um do outro, esses caras, isolados um do outro, esse aqui, ó, o X e Y, vamos chamar assim, só para a gente poder entender, tá? X e Y. Chega um momento em que esses caras se separam por completo, que é o momento 3, que você está vendo aqui, ó. Momento 3, tá bom? Momento 3, tá aí. Aí, esses rapazinhos aí, bacaninha, lindinhos e maravilhosos, com o passar dos anos, acabam fazendo com que as características desses caras se acentuem. As características, a diferença de características entre eles se acentue. E o fato de acentuar essas características entre eles vai fazer com que esses caras, aumentando a diferença de características, acabe num determinado momento, que eu estou chamando aqui de momento 4, né? Momento 4. Esses caras estão com diferenças de características entre eles tão grande, mas tão grande, que eles não estão mais conseguindo, de jeito nenhum, tá? Eles não estão mais conseguindo reproduzir entre si. Quer dizer, se eu coloco esses caras aqui juntos novamente, eles não conseguem mais reproduzir. Não conseguem mais reproduzir. De jeito nenhum. Se perdeu a capacidade de reproduzir e de gerar descendentes férteis, então, evidentemente, que nós estamos falando de duas novas espécies que acabaram de se formar. Beleza? Duas novas espécies que acabaram de se formar.
Show de bola, galera? Lindo, lindo, lindo. Muito bem. Então vamos lá. Olha a pergunta que eu estou fazendo aqui para você. O que precisa acontecer para que uma nova espécie se forme a partir de uma ancestral? Olha a pergunta. O que precisa acontecer para que uma nova espécie se forme a partir de uma ancestral? Pergunta interessante, né? Pergunta bem interessante. Bom, você está vendo aqui, eu vou chamar essa aqui de 1. Você está vendo que ela continua aqui, ó. Mas num determinado momento, houve essa separação aqui, ó. Então aqui continua sendo 1, mas aqui já é uma outra, é a 2. E aí ele está fazendo essa pergunta extremamente interessante. O que precisa acontecer para que uma nova espécie se forme a partir de um ancestral? Olha a pergunta. Resposta. Vamos lá. Está havendo ainda fluxo de genes entre eles? Ah, tá, professor, estão conseguindo cruzar. Ah, é? Então pronto. Se eles estão conseguindo cruzar, tá ótimo. Significa que ainda que eles são da mesma espécie. Beleza. Mas chega um momento em que isso aqui ocorreu, ó, pronto. Se houve interrupção do fluxo gênico entre os diferentes grupos de indivíduos, eu só posso chegar a uma conclusão que é óbvia. E qual é essa conclusão? A conclusão de que, a partir daí, eu tenho 2 indivíduos que são de espécies diferentes. Então, eu tenho um processo de especiação que acabou de acontecer. Um processo de especiação que acabou de acontecer. É isso aqui que você está vendo. Tá? Beleza, beleza? Cara, isso é um processo natural. Como assim, professor? O processo de especiação, gente, é um processo que ocorre naturalmente. Naturalmente. A questão é que, na maioria das vezes, quando se coloca que está havendo uma extinção, assim como a especiação também ocorre naturalmente, a extinção também ocorre naturalmente. Claro, tirando aqueles casos, de novo eu vou dizer, tirando aqueles casos que são de origem antrópica, tá bom? Tirando esses casos. Muito bem. Então, tirando isso, esse processo ocorre naturalmente, sem dúvida nenhuma. Beleza, galera? Beleza, beleza. Então, veja bem. Imagina aí essa situação que você está vendo. Imagina. Você está vendo aqui, vamos pegar aqui uma situação dessa. Ambiente com razoável umidade e temperatura amena. Né? Ambiente com razoável umidade e temperatura amena. Está aqui, ó. Aqui, ó. Claro que esse ambiente não é o Piauí, né, gente? Até que pela umidade tudo bem, mas pela temperatura com certeza não, né? Não é o Piauí. Aqui nós não temos temperatura amena. Não temos. Então vamos lá. Aqui você está vendo indivíduos que apresentam folhas de tamanhos variados, tá? Você está vendo indivíduos que apresentam folhas de tamanhos variados. Tem vegetais aí com folhas grandes, outros com folhas pequenas, outros com folhas médias.
Então, olha o tamanho aí dessas folhas. Folha grande, folha média, folha pequena. Ora, mas se o ambiente é razoavelmente úmido, então consegue sobreviver esse tipo de vegetal. Tá bom, beleza. Tá bom, então, você está aqui com plantas vamos dizer, de tamanhos variados, né, as folhas. E, professor, por que você está falando de plantas com folhas de tamanho variado? Porque essas folhas, a folha ela é uma estrutura, um órgão do vegetal, onde você tem uma relativa perda de água por transpiração. Então, quanto maior for a folha, maior também será a transpiração, a perda de água. Aí eu vou te perguntar, será que perder muita água em um ambiente que tem pouca disponibilidade de água é uma boa ideia? Evidentemente que não, né? É claro que não. Por que não? Porque perder água em ambiente com pouca disponibilidade dela é algo terrível, cara. Porque você vai perder e não tem como repor, tá? Então aí é um problema grave. Professor, como que eu resolvo isso? Você resolve isso com folhas menores. Pelo menos parte do problema você resolve dessa forma, né? Beleza? Parte do problema você resolve assim. Tá, mas aqui nesse ambiente tá beleza, dá para eles viverem. Vamos supor que sejam espalhadas sementes para um ambiente de clima o quê, gente? Muito árido. Ambiente de clima muito árido. Ambiente de clima muito árido. Bem, tá aí. O ambiente que ele tá aí é um ambiente seco. Cara, ambiente seco é complicado, hein? Muito bem. Ambiente seco eu não posso ter de jeito nenhum, tá? Vamos dizer, de maneira alguma, eu não posso ter folha, como eu falei, muito larga. Beleza. Aí surgem nesse ambiente exatamente aqueles que as folhas são pequenas, porque se o ambiente é seco, tudo bem, não tem problema nenhum. Espalham-se sementes para lugares, ambientes, né, de clima muito úmido, molhado, muita água. Surgem naquele ambiente plantas cujas folhas apresentam um tamanho grande. Tá certo? Muito bem. Num processo de seleção natural, olha aí o que vai acontecer. Na parte de cima, que o ambiente é árido, o que foi que surgiu? Foi selecionado pessoas não, né? Plantas, negócio de pessoas, cujas folhas são pequenas. E no de baixo, selecionados indivíduos que apresentam folhas grandes, folhas largas. Professor, por que isso aconteceu? Gente, aí nós temos um processo óbvio de seleção natural, claro. Tá, professor, mas assim, o tamanho só da folha não é suficiente para determinar que um determinado ambiente, uma determinada espécie, né, vivendo naquele ambiente, venha a, sei lá, separar dois indivíduos que antes eram da mesma espécie em espécies diferentes. Claro que não, tá? Claro que não. Mas
você tem que entender que se o tempo passar e a gente observar que esses indivíduos o tempo vai passando, eles estão vivendo em ambientes separados. E, de repente, você tenha, sei lá, ele botou aí 3 populações de plantas. Mas, claro, isso não acontece de uma hora para outra, então, bem mais que isso até. O tempo vai passando, o fluxo gênico não vai mais acontecendo, e aí, obviamente, eu tenho, a partir daí, 2 novas espécies formadas. Isso é o que vai acontecer. Um exemplo claro disso, clássico disso, está aqui, ó. Você pega, por exemplo, uma moscazinha, divide em 2 grupos, aqui é só para você entender. Divide em 2 grupos, tá aí. No grupo de cima, tu dá amido para elas, comida, amido, e no grupo de baixo, tu dá maltose. Beleza? Deu amido para as mosquinhas do grupo de cima, deu maltose para as mosquinhas do grupo de baixo. Após 8 ou mais gerações, das de cima comendo só amido e das de baixo comendo só maltose, tá? Você tem que eu pego essas moscas e tento juntar novamente, botando elas para cruzarem, elas agora têm preferência de acasalamento. O coração delas já não bate mais para qualquer um. Ou seja, ocorreu aí o processo de isolamento geográfico e, por consequência, o isolamento reprodutivo. Professor, e o que é o isolamento geográfico? Né? Olha aí, ó, o isolamento geográfico é uma barreira geográfica, que pode ser uma montanha, uma cordilheira, um rio, um lago, né? Pode ser natural ou não, pode ser natural ou não, enfim, pode ter aí, portanto, várias formas diferentes, tá? Que pode acabar gerando, vamos colocar assim, em qualquer ambiente, tá? Uma separação dos indivíduos. E o isolamento reprodutivo, professor? O isolamento reprodutivo é quando eles não conseguem mais cruzar e gerar descendentes. Ou cruzam e geram descendentes, mas ele não é fértil. É óbvio que o processo de isolamento reprodutivo gera a especiação. É o final do processo. Novas espécies surgem, olha elas surgindo aí, ó, por diversas razões, né? Diversas razões. Essas espécies elas surgem por várias razões, as mais diversas possíveis. Mas uma coisa é fato, elas apresentam ancestralidade comum. Olha uma situação aí para você poder entender melhor. População inicial, estou colocando para vocês aí, toda verdinha, toda lindinha, né? Aí você tem o passo inicial do processo, tá? E você está vendo que elas estão separadas, né? Depois, evolução do isolamento, né? Você tem aqui, ó, evolução do isolamento. E, por último, nova espécie distinta formada. Isso acontece, pessoal, em várias situações. Por isso, é preciso que você compreenda como é o processo, como o processo de especiação, processo que pode e vai ocorrer muitas vezes pela ação humana, sim, vai, com certeza. Sabe, o ser humano é capaz, sem dúvida nenhuma disso, de fazer isso acontecer. Aliás, e como faz, né, gente? Mas isso também pode ser por ação antrópica, tá? Sem dúvida. Então tá aí, ó, dessa forma, quando o isolamento geográfico persiste por longos períodos de tempo, existe a chance do cruzamento entre os indivíduos separados não ser mais possível. E, portanto, tem-se a formação de novas espécies.
Formação de novas espécies. Está aí. Formação de novas espécies. Então, gente, diferença entre as populações. Elas acontecem se intensificando, você tem a formação de novas espécies. Porém, a formação de uma nova espécie só ocorre quando ocorre o chamado isolamento reprodutivo. Quando ocorre o isolamento reprodutivo, aí sim você tem novas espécies. Beleza? Então, isolamento reprodutivo, pessoal, é o termo que designa a interrupção total do fluxo gênico entre populações. Então, quando você tem o fluxo gênico entre as populações não mais existindo, aí sim você tem um processo de especiação. Processo de especiação. Aí sim. Aí você tem o processo de especiação acontecendo. Tranquilo, galera? Show? Volta aqui, ô Delbalde, por favor. Que eu ia trocando aqui o sobrenome, macho. Tranquilo até aí, galera? Show de bola? Vamos dar continuidade, então? Então, vamos lá. Deixa eu passar isso aqui. Aqui. Vamos falar agora sobre os tipos de especiação. Gente, nós temos alguns tipos de especiação acontecendo, tá? Alguns tipos. Mas, existem dois que são os mais falados de todos, sem dúvida. Um, especiação do tipo alopátrica. 2, especiação do tipo simpátrica. Alopátrica e simpátrica, que é a que nós vamos tratar aqui na nossa aula de hoje, tá bom? Vem aqui, põe na tela, por favor. Especiação alopátrica. Alopátrica é quando você tem isolamento geográfico, ou seja, o que caracteriza a especiação do tipo alopátrica é a presença do isolamento geográfico. Presença do isolamento geográfico, tá bom? Isso é o que caracteriza a especiação do tipo alopátrica. Especiação alopátrica, quando ocorre isolamento geográfico. Aí você tem, né, a situação de um novo indivíduo, né, uma nova espécie se formando em função desse isolamento geográfico. Vou pegar aqui um caso como esse aqui que você está vendo, olha aí. Aqui você tem, nós temos dois grupos, mas que antes pertenciam à mesma espécie, até porque eles viviam no mesmo ambiente. Professor, beleza, e o que aconteceu? O que aconteceu foi que, devido ao fato de ter havido o aparecimento de uma barreira geográfica, como você está vendo aí, tá? Você tem de um lado o indivíduo A e agora o indivíduo B. Eles antes pertenciam o que eu disse? À mesma espécie. E agora, professor, continua pertencendo à mesma espécie, só que estão separados geograficamente. O tempo vai passando, o isolamento geográfico se acentuando e, com isso, aumentando a diversificação gênica. E aí, meu amigo, você sabe o que é que você tem? Você tem agora duas novas espécies formadas. Duas novas espécies formadas. A espécie A e a espécie B. Que, se eu pegá-las e juntar aqui, ó, eu não vou mais conseguir fazer com que elas reproduzam. Eu não vou mais conseguir fazer com que elas reproduzam.
Tá? Por que não? Porque essas duas novas espécies perderam a capacidade de cruzar, ou se ainda têm, elas não conseguem gerar descendentes. E se ainda geram, esses descendentes não são férteis. E a simpátrica, professor, ao contrário da alopátrica, que ocorre com isolamento geográfico, essa aqui ocorre sem isolamento geográfico. Está aí, ó. Os mecanismos desse tipo de especiação ainda são pouco conhecidos, mas tudo indica que seja uma seleção disruptiva, onde os fenótipos extremos são selecionados. É o que acontece, por exemplo, com o trigo, com o tabaco, com a batata, que são vegetais poliploides, surgindo a partir de um mesmo ambiente onde eles vivem. Olha o que você está vendo aí, ó. Olha aí. O lado esquerdo, você tem especiação alopátrica. Como é que você sabe, professor? Porque tem um nome aqui embaixo. Não, não é só por isso, não. É porque tem uma barreira geográfica bem aqui, ó. O rio, no caso. E do lado direito? Do lado direito, você tem especiação do tipo simpátrica. Tá? Como é que você sabe, professor? Porque tem um nome embaixo? Não. Porque eles estão vivendo no mesmo ambiente. Vivendo no mesmo ambiente, sem separação geográfica, simpátrica. Em ambientes diferentes, alopátrica. Isolamento reprodutivo. Bom, o isolamento reprodutivo pode acontecer por mecanismos pré-zigóticos, quando eles estão isolados de hábitat. É o caso do leão que vive na savana e o tigre que vive na floresta, não pode cruzar, porque estão em ambientes separados. Está aí. Beleza? Savanas, tigres, florestas. É o caso do isolamento sazonal ou estacional, que é quando você tem populações onde os indivíduos amadurecem suas estruturas reprodutoras em épocas diferentes. É o que acontece muito comum em plantas. Tá bom? Você tem um isolamento comportamental ou etiológico, que é quando o padrão de cortejar a fêmea pelo macho, a fêmea não gosta, é incompatível. Acontece com pássaros. Isolamento mecânico, quando o órgão sexual masculino é incompatível com o órgão sexual feminino. Tá? Isso também é um isolamento pré-zigótico. Mas existem os pós-zigóticos, ou seja, os que ocorrem depois da formação do zigoto. Por exemplo, ou o híbrido é inviável, inviabilidade do híbrido, ou o híbrido é estéril, esterilidade do híbrido. Inviabilidade do híbrido, quando você tem o embrião, até formou o embrião, formou o zigoto, formou o embrião, tudo bonitinho, lindo e maravilhoso, mas não se desenvolveu no novo indivíduo. Ou esterilidade do híbrido, quando os gametas daquele indivíduo formado não são funcionais. Exemplo, o jumento e a égua produzem o burro, que é estéril. Aí é isolamento reprodutivo. Então, é importante, em geral, diversos mecanismos de isolamento reprodutivo ocorrem ao mesmo tempo. Quanto mais tempo se passa, mais complicado fica, mais difícil fica eles voltarem a reproduzir. Beleza? Vamos para a primeira questão, galera? Eu quero a participação de vocês, por favor, hein? A primeira questão diz o seguinte: o processo de formação de uma nova espécie é chamado de especiação e pode ocorrer de várias maneiras. Quando a especiação acontece em decorrência do surgimento de uma barreira geográfica, como é que eu chamo isso? Rapaz, é a mais fácil de todos. 2 minutos e eu volto. Até já.
Então tá aí, ó. Cadê o pessoal aí? Cadê o gabarito aí? Cadê? Hã? Vamos lá, galerinha de Jerumênia, Pajeú. Cadê o pessoal? Vamos lá. Então, pessoal, é óbvio que se nós estamos falando de processo de especiação com barreira geográfica, só pode ser alopátrica, gabarito, letra D de dado. Letra D de dado. Muito bem. Bom, questão 2. O efeito fundador acontece quando uma pequena parcela de uma população inicia uma nova população em outra área. Esse efeito é um tipo especial de quê? 2 minutos e eu volto. Até já. Tá aí, ó. Pessoal, o efeito do fundador que ele está falando, ele explica logo aqui, ó. Que é quando você tem uma pequena parcela da população que acaba fundando, gerando, fazendo surgir uma outra cidade, um outro lugar, uma outra população, uma nova população. E ele pergunta, esse efeito é um tipo especial de quê exatamente? Né? Do que é? Então, gabarito letra A de uma especiação alopátrica. Gente, o efeito do fundador também, ele não colocou aqui, é óbvio, não poderia botar, porque senão teria 2 respostas corretas. Né? O efeito do fundador também, gente, pode acontecer a partir de uma coisa chamada deriva genética, tá? Isso não é assunto para nós agora, nós estamos falando de especiação, não é assunto para nós agora. Mas também pode acontecer em razão de uma deriva genética, tá bom? Só para que você saiba. Bom, vamos para 3. Questão de número 3 já está na tela aí, gente. Diz o seguinte. Os tentilhões das Ilhas Galápagos são perfeitamente adaptados aos diferentes tipos de alimentação encontrados em cada ilha. Muito bem, até aí tudo bem. No problem, né? É possível perceber, por exemplo, bicos diferentes entre as espécies que vivem
em ilhas distintas. Tudo bem. Esse exemplo evidencia um tipo de especiação. Olha, ele está dizendo que é possível perceber, por exemplo, bicos diferentes entre as espécies que vivem em ilhas distintas. Esse exemplo evidencia um tipo de especiação o quê? Um tipo de especiação o quê? Alopátrica, simpátrica, parapátrica, mesopátrica, o que que é? 2 minutos e eu volto. Até já. Ó, vamos ver aqui, gabarito letra A, evidentemente alopátrica. Professor, espera aí, o que caracteriza que isso aí é alopátrica? Então, vamos lá. O fato dele dizer que estão em ilhas, vivem em ilhas distintas, gente. Só isso, tá? Matou. Questão 4. Na borda norte e na borda sul do Grand Canyon, habitam duas populações de esquilos com diferenças morfológicas marcantes, que em condições naturais, sem as barreiras geográficas, não são capazes de se intercruzarem. As duas populações continuam devido principalmente a... O que completa isso aí, gente? Essa é fácil. 2 minutinhos e eu volto. Até já.
Então, claro, evidentemente, letra B de bola. Quando ele diz, ó, sem as barreiras geográficas, não são capazes de se intercruzarem, as duas populações constituem espécies diferentes, se eles não conseguem mais. Se ele está dizendo que não são capazes de intercruzar, espécie diferente, devido ao isolamento reprodutivo. Claro. Galera, essa é para casa, não é para você me dar a resposta não, tá? É só para você copiar. Vou te dar 1 minuto. Quando eu voltar, eu já finalizo a nossa aula. Até já. Galera, muito bem, tá aí. Infelizmente, o nosso tempo encerrou, né? E não posso ficar nem mais 1 minuto com você, mas amanhã eu estou de volta com 2 aulinhas para a 3ª série, eu e vocês. Forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Valeu, galera!